Olá, meus irmãos, boa noite, feliz sábado para todos, uma boa noite a todos aqueles que me ouvem e nós estamos nós estamos numa sequência, como já havia dito, sobre os grandes homens do passado e mulheres também, né? Até então, até ontem eu falei de homens que foram vitoriosos. Hoje eu vou citar um personagem bíblico que foi um fracasso, mas que foi um fracasso por escolha própria, que decidiu ser um fracasso. Porque Jesus não trouxe ninguém à vida para que fosse um fracasso, mas que fosse vencedor, né? Mas infelizmente as escolhas dele o levaram para o buraco. Nós iremos terminar essa sequência no domingo, tá? Não perca, porque eu acredito que assim como tem sido de grande valia para a minha vida, tem sido para a sua. Eu queria agradecer a todos aqueles que estão inscritos, que mais e mais pessoas possam se inscrever no nosso canal, porque isso promove um engajamento maior do canal. Isso proporciona com que a mensagem ela venha alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? E para aqueles que não são inscritos, gente, em nome de Jesus eu apelo a vocês, se inscreva no nosso canal, dá o seu like, ativa o sininho, né? Visualize, passe diante esse vídeo, porque com certeza isso vai ajudar alguém que talvez esteja afastado. A mensagem de hoje, ela direciona muito para esse lado, para a pessoa que está afastada dos caminhos de Deus e até mesmo para uma pessoa que não conhece Jesus, mas em especial para aqueles que estão fora dos caminhos de Cristo. Então, meus irmãos, não deixem de assistir, não deixem de divulgar. Vamos fazer com que esse canal venha explodir para a glória de Deus, porque a mensagem de Deus precisa crescer, tá bom? Se você quiser nos ajudar, porque nós somos missionários, e somos missionários de sustento próprio, né, a comprar equipamentos, por exemplo, nós precisamos investir em livros para distribuir. Nós precisamos investir em panfletos, irmãos. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um panfleto bem elaborado, bem trabalhado, que vai fazer com que as pessoas possam, através desse panfleto, é um panfleto bem trabalhado, bem desenvolvido. Eu diria que é um mini estudo, né? Sobre o sinal de Deus e o sinal da besta, onde a pessoa vai poder realmente, embasado na Bíblia, tomar uma decisão certa. A gente precisa de ter esses materiais, comprar, e isso requer custo. Se você deseja nos ajudar, irmãos, com uma oferta, você pode entrar em contato conosco. Para aqueles que não são daqui, o meu zap é 085 98956 4617, Ricardo Lins. Você vai me chamar no zap e você vai pedir a nossa conta, se você sentir o desejo de Deus. Mas, irmão, quanto é que você está pedindo? Quanto é que você tem em mente? É o que Deus tocar no seu coração. Tá, irmãos? Eu não estou pedindo dinheiro para mim. Estou pedindo dinheiro para que possa ser investido na obra de Deus. E quando nós adquirirmos os materiais, nós vamos mostrar aqui para que você veja que a oferta que você enviou está sendo investida em materiais para que pessoas sejam salvas. Tá bom? Então, se você quiser nos ajudar, entre em contato conosco. Você vai estar contribuindo, não ajudando o Ricardo, você vai estar contribuindo para o avançamento da obra de Deus. Você vai estar permitindo que um livro, um panfleto desse,
que não é um panfleto qualquer, chegue aonde um pastor, um missionário não pode chegar. Tá bom? Então eu conto com a sua ajuda também nessa questão. E para que a gente possa melhorar cada vez mais o canal com equipamentos, para poder gerar conteúdos mais profundos, melhores, com uma visualização melhor, com uma edição melhor, para a sua família assistir, para você assistir, tá bom? Vamos orar, meus irmãos? Querido e amado Senhor, louvado seja o seu nome, pelo dia, pela vida, pela noite, dia da preparação. Queremos, Senhor Deus, te pedir que o Senhor nos ilumine, que o meu Espírito Santo que esteve ontem comigo, antes de ontem, possa estar hoje. E que essa semana seja fechada com chave de ouro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar de Judas. É bem verdade que Judas, ele teve oportunidades dadas por Deus de poder se consertar. Eu não sei se você sabe, mas Judas, ele era, dentre os discípulos, um dos discípulos mais cultos que tinha, mais inteligente, tá? Ele não é à toa que Jesus o colocou como tesoureiro. Por que Jesus colocou Judas como tesoureiro? Porque ele tinha dificuldade justamente com o dinheiro. Ele era um homem egoísta, tá? Um homem orgulhoso. Tanto que existe um episódio na Bíblia que quando Maria Madalena derrama ali o perfume sobre os pés de Jesus, que Jesus é convidado a estar na casa de um fariseu, se não me engano, Simão, para ali ceiar, né? E de repente entra Maria Madalena e na mente daqueles homens eles pensam assim, mas essa mulher está fazendo o que aqui? É uma mulher pecadora. E Jesus, atento ao que eles estavam pensando, aquela mulher derrama tudo que ela tinha, tudo que ela juntou durante um bom tempo que ela vivia na promiscuidade. Ela comprou um perfume, esse perfume era caríssimo, irmãos. Vamos imaginar hoje como se fosse o perfume mais caro do mundo. Mas, ou seja, ela se sentiu tão tocada pela presença de Cristo, pela vida de Cristo, que ela começou a chorar e derramou perfume sobre os pés de Jesus e enxugava com o cabelo, as suas lágrimas também recorriam ali. E Judas, ele diz assim, que desperdício, esse dinheiro poderia ser doado aos pobres. Mas quando Judas fala isso, não é que ele desejava que de fato fosse o dinheiro entregue aos pobres. Ele estava falando isso porque ele era egoísta e não queria que o dinheiro, ou seja, o dinheiro daquele perfume poderia ser vendido, e o dinheiro dado aos pobres. Não é que ele desejava isso de coração, é porque ele era egoísta, né? Então, irmãos, Judas, ele teve oportunidade de se arrepender. E o tema de hoje é se Judas se houvesse arrependido. O texto para memorizar está em João, capítulo 13, verso 18. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Ou seja, Judas estava ali entre os discípulos. E no momento da ceia, Judas estava ali também. E Jesus diz uma palavra que choca os discípulos. Ele diz assim, um de vós é o diabo. E todos ficam assim perplexos, um olhando para o outro, mas que isso? Quem poderá ser? Um pensando, será que sou eu? Será que sou eu? E em um dado momento, Jesus se vira para Judas e fala, o que você tem de fazer, vá e faça logo. Entendeu? E nós conhecemos a história, irmãos. Mas vamos avaliar e analisar o que a Bíblia tem a nos dizer sobre Judas.
Cristo tinha o poder para livrar-se a si mesmo, porque Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Quando ele proferiu as palavras no Getsêmani, eu sou, foi imediatamente circuncidado pelos anjos. E aquela turba teve todas as evidências que podiam ou queriam ter de que Cristo possuía o poder de Deus. Inclusive, o Espírito de Profecia diz que quando Cristo fala, eu sou, ou seja, todos aqueles soldados que estavam ali próximo a eles, eles caem para trás. Simplesmente em Jesus dizer, eu sou. É como se saísse poder, virtude dali. E eles caem para trás. Além deles verem uma turba de anjos ali. Ou seja, eles não têm dúvida de que Jesus era o Filho de Deus. Só que a Bíblia nos diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não se resplandeça a glória de Deus. E da mesma forma, ele estava cegando os soldados da época, os fariseus, né? E quando aquela turba sanguinária cambaleou, tentando apoiar-se no ar e caindo pesadamente ao solo, teria sido fácil para Cristo mantê-los desamparados e prostrados, e sair incolume do meio deles, intacto. Pela irradiação de seu fulgor e glória, poderia vê-los extinguido. Imagine, irmãos, Jesus, pelo seu esplendor e pela sua glória, aqueles homens poderiam ser extintos dali. Mas Jesus não veio para destruir, ele veio para salvar. Judas esperava isso, pois Cristo escapara muitas vezes. Não é de admirar que Judas mesmo então persistisse até o fim em seu ódio e em seu propósito. Caso se houvesse arrependido nessa ocasião, se houvesse feito confissão nesse momento, se o seu coração de traidor se houvesse quebrantado, ele teria obtido perdão. Mas Judas era tão ganancioso, irmãos, que ele vendeu Jesus por 30 moedas. Ou seja, Judas queria ganhar ponto diante dos fariseus, ele queria ser bem visto, ele queria alcançar influência, né? Ele queria ser um homem influente entre a cúpula, né, dos fariseus. Ele queria a admiração dos homens. Mas a resistência satânica aumenta em proporção com a luz dada e resistida. Ou seja, Judas estava tendo a oportunidade de conviver com aquele que era o Filho de Deus, o Messias, só que ele estava tão preocupado em ganhar ponto com os fariseus, em ser visto como, ou seja, rapaz, esse homem está do lado de Jesus, mas apenas está do lado dele, mas na verdade ele está do nosso lado. Ele trabalha para a gente. Ou seja, Judas esperava que pudesse receber algum cargo, ser bem visto, né? E às vezes isso acontece conosco. Nós queremos os holofotes do mundo, nós queremos ser bem vistos, nós queremos receber uma patente, nós queremos receber uma posição acima, nós queremos ser influentes, ser conhecidos, ser bem visto pelos outros. E às vezes a gente acaba pisando em Cristo, nos princípios de Cristo. E aí, quando Satanás encontra uma brecha, ele entra e ele faz a festa. Infelizmente, ele tomou a mente de Judas. Os apelos e as advertências de riscos e perigos que sobreviriam não alteraram o propósito de Judas. Judas estava convicto do que ele tinha que fazer. Depois ele se arrependeu, mas ele já tinha ido longe demais. É claro que se ele tivesse se arrependido, Deus o perdoaria. Jesus o perdoaria. Só que ele estava tão cego, tão tomado pelas hostes do mal,
que ele se propôs a fazer e foi até o final. Porque seu coração permaneceu inalterado em face da luz e das evidências. Judas resolveu seguir seu próprio caminho e fazer sua própria vontade. É interessante que aqui nos é dito que Judas resolveu fazer a sua própria vontade. Ao contrário de Cristo, que se você ler em Mateus capítulo 6, verso 38, ele diz claramente: eu não vim aqui na terra fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Então Jesus ele estava totalmente despido, desprendido de qualquer coisa que pudesse impedir ele de cumprir a sua missão, que era revelar o caráter do Pai. Ao contrário de Judas, que estava negociando o seu mestre por 30 moedas. E às vezes a gente negocia Jesus, né, por tão pouco, a gente se vende por tão pouco. Irmãos, isso é muito sério, porque nós estamos falando de um homem que andou com Cristo. Entendeu? Um homem que Jesus o amou, mesmo sabendo que ele era um traidor. Ele teve oportunidade de se arrepender, mas ele não se arrependeu. E quando a verdade ela não convence, ela endurece, né? Então, irmãos, a longanimidade de Cristo, a repreensão feita com bondade, que afinal lhes advém dos lábios divinos, não lhes quebrantam o coração obstinado. Ele endurece o coração por sua prolongada resistência. Vê aonde o conduzem os seus passos, mas há instrumentos satânicos por toda parte ao seu redor, e ele não tem poder de livrar-se de suas ciladas. Judas estava totalmente amarrado ao mal. Ele não conseguia se livrar disso. Os atributos humanos mantidos por tanto tempo, a recusa de submeter-se à luz, tornam-no agora insensível a todas as consequências. Judas não é o único homem que passou por esse terreno. Judas, para vocês terem ideia, era um homem que possuía valiosas qualidades. Nós não estamos falando de um homem leigo, ignorante, não. Estamos falando de um homem culto. Um homem que tinha virtudes, mas ele não era dócil. Se lembra que eu falei de José, que José foi dócil quando ele tinha que passar pela disciplina dentro da prisão? Ele aceitou ser disciplinado pelo Senhor, porque ele sabia que aquilo ali poderia amadurecer o seu caráter. Ao contrário de Judas, que não era um homem dócil. Quando alguém teve conexão com os que transmitem a mensagem do céu, e ouve, mas não pratica a verdade, essa verdade é depreciada até não significar nada digno de atenção para ele. Foi o que aconteceu com Judas. Ele ouvia tudo aquilo que Jesus pregava, mas aquilo ali batia e voltava. Ou seja, parece que havia uma muralha aqui, um coração de pedra, que nada quebrantava Judas. O homem precisa crer na verdade. O homem precisa mudar sua própria conduta, pondo-se em harmonia com a luz que incide sobre ele. E aí, irmãos, nós sabemos o que houve com Judas, né? Depois de ter traído Jesus, ele reconheceu que tinha traído o Filho de Deus. Qual foi o fim dele? Se enforcou, se suicidou. Que coisa terrível, irmãos, que fim trágico. Um homem valioso, um homem cheio de qualidades, um homem que Jesus queria salvar, mas que não quis se ajudar, porque Jesus quer nos salvar, é bem verdade, mas nós precisamos nos ajudar, contribuir para a salvação, facilitar o trabalho do Espírito Santo. Judas não facilitou o trabalho do Espírito Santo, irmãos. Judas se deixou ser tomado pelo mal. E se nós estamos falando de um homem que andou com Jesus
e foi capaz de vender Jesus por 30 moedas, o que dirá de nós, que somos débeis pecadores, que nunca vimos Jesus, que o seguimos pela fé? Irmãos, precisamos nos apegar a Deus, precisamos estar de mãos dadas com Cristo, porque longe de Deus eu e você somos capazes de cometer as piores loucuras desta vida. Talvez você se assuste com a história de Judas, mas se eu e você estivermos distantes de Deus, nós somos capazes de cometer algo ainda pior, porque o nosso coração é enganoso, irmãos. E infelizmente Judas confiou no seu coração, ele não confiou em Jesus. E infelizmente ele se perdeu, da mesma forma que Esaú também se perdeu. Que nós possamos, irmãos, ter a atitude de Pedro, que quando pecou, se arrependeu amargamente e se tornou um líder, ao contrário de Judas, que não se arrependeu e que retrocedeu, e que infelizmente o seu fim foi trágico. Que nenhum de nós possamos ser vistos pelo céu como Judas, mas como Pedros, que se arrependem e que buscam a todo momento o perdão de Cristo. Que Deus nos abençoe nessa sexta-feira, nessa entrada de sábado, para nós que somos adventistas, para aqueles que não, uma sexta-feira abençoada, né? Vão ter a oportunidade de saber melhor sobre esse assunto, como que é isso, sábado, sexta-feira. Nós vamos falar disso aqui. Que Deus te abençoe, irmão, que essa mensagem possa entrar no seu coração. Se essa mensagem chegar a alguém que está afastado dos caminhos de Deus, que está distante, que não quer saber de Jesus, que se chateou na igreja com o pastor, com o líder, com algum irmão, irmãos, volte para os braços de Jesus, antes que a porta da graça se feche. Se volte para Cristo, se arrependa. Ah, mas o irmão lá não gosta de mim, não fala comigo. Irmão, não importa. Você não vai à igreja por causa de irmãos. Você deve estar na igreja por amor a Cristo, para se encontrar com Cristo, para prestar obediência e adoração a Cristo. E se o irmão não vem até você, vá até ele. Tenta resolver, irmãos. Procure ter paz do que ter razão. Porque o problema é que muitos querem ter razão. E aí um quer ter razão e não abre mão da sua razão. E o outro também quer ter razão e não abre mão da sua razão. E aí começa um conflito. Prefira ter paz do que ter razão. Que você fique com essa frase hoje para a sua vida. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o seu nome, pela vida, pela paz, pela alegria de poder te servir. Senhor, é muito triste estudar e ler uma história sobre um homem que tinha muitas qualidades, um homem valioso, mas que se deixou se levar pelo mal, né? E nós sabemos qual foi o seu fim, um fim trágico. Senhor, não permita que sejamos vistos pelo Senhor como Judas, mas como Pedros, como Paulos, como homens que viviam buscando um arrependimento, uma contrição, um quebrantamento e viver em harmonia com o Senhor. Abençoe todos aqueles que estão se preparando para estar na tua casa amanhã, que o Senhor possa abençoá-los. E para aqueles que ainda não te aceitaram, que possam tomar uma decisão ao teu lado hoje. Que essa história possa falar o coração deles e principalmente daqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Que possam voltar o quanto antes, que possam tomar uma decisão hoje de estar na sua casa amanhã, te louvando e te bendizendo. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te guarde. E no domingo nós iremos fechar. Temos amanhã ainda, não perca, tá?
Espero que esse seminário esteja te ajudando, assim como está me ajudando. Em nome de Jesus, amém.